Olá, quarto ano! Vamos começar a nossa aula de história de hoje? Então, preste bastante atenção na aula que a tia Marina vai dar agora. Nosso assunto de hoje é as cidades brasileiras do passado. Será que as cidades do passado são iguaizinhas às cidades de hoje em dia? Será? Quem já ouviu falar assim, a vovó, o vovô falar assim: gente, mas como as coisas são diferentes. Nossa, hoje as coisas não são como antigamente. Já escutou? Pois é, porque as coisas mudaram muito. Muitas coisas mudaram para melhor e muitas para pior, infelizmente. Mas com as tecnologias, né, as coisas foram mudando muito rápido. Mas você agora vai me responder essa perguntinha do livro. Você conhece algum recurso tecnológico que passou a fazer parte do dia a dia das pessoas no início do século XX? Quais são as tecnologias que vieram, que surgiram no início do século XX? Mas antes de você me responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta muito fácil. Você sabe quando começa o século XX? O século tem quantos anos no século? Um século tem 100 anos. Então, a cada 100 anos, começa um novo século. Em história, a gente escuta muito falar século XIX, início do século XX. Então, que anos são esses que fazem parte do século XIX e do século XX? Você sabe em que ano, em que século você nasceu? Que século nós estamos vivendo hoje? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre os séculos agora. Século XIX, 10 mais 9. O século XIX começa no ano de 1801 e vai até o ano de 1900. Então, vai até o final de 1900. Aí se passaram 100 anos. Aí o século muda para o século XX. Então, o século XX vai iniciar no ano de 1901 e vai até o final de 2000. Então, quem nasceu a partir do ano de 2000, né, em 2001, nasceu no século 21. Então, você nasceu no século 21, porque o século 21 inicia no ano de 2001 e vai até 2100. Então, nós estamos no início do século 21, né? Então, nós fazemos parte, nós vivemos no século 21. Então, agora, vocês vão me responder a pergunta que eu fiz no início. Você conhece recursos tecnológicos que passou a fazer parte do nosso dia a dia a partir do século XX, do início do século XX? Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar um exemplo do carro e da lâmpada. Porque antigamente, né, antes de ter o carro, no início do século XX, as pessoas andavam, né, se locomoviam através de carroças, né, os cavalos que iam puxando, os burros. E a lâmpada, né, a luz vinha era a vela, era a lamparina. Então, mudou, muitas coisas foram surgindo, muitos recursos tecnológicos foram surgindo com os anos. Outra pergunta: que tipo de mudanças ocorreram na vida das pessoas que moravam nas cidades com o surgimento de novos recursos? Gente, mudou muito, né? Muita coisa mudou para melhor e muitas mudaram para pior. Porque nós temos, né, com esses recursos tecnológicos, vieram muitas vantagens e muitas desvantagens também, né? Tinha desvantagem? Como assim desvantagem? Por que é ruim? Recurso tecnológico é ótimo, mas tem as desvantagens. Por exemplo, o carro trouxe a vantagem de a gente locomover com mais rapidez, né? A gente locomove com mais segurança, tem mais conforto, chega mais rápido e tal. Porém, nós temos as desvantagens da poluição,
do trânsito, dos acidentes, que morrem tantas pessoas por dia no Brasil e no mundo, milhares de pessoas. Então, tudo tem esses recursos tecnológicos. Agora, pega o livro, abre na página 217 para a gente começar a fazer a nossa leitura. As cidades brasileiras mudaram. Agora tem automóveis circulando nas ruas, edifícios com vários andares, energia elétrica, cinema, rádio, televisão, são elementos que estão presentes na maioria das cidades nos dias de hoje. No entanto, muitos desses elementos chegaram ao Brasil no início do século XX. Veja, de repente, após milênios, após 1000 anos, mais de 1000 anos, 1000 anos de civilização, o homem tinha em seu poder engenhos inacreditáveis. Um carro que anda sem precisar ser puxado por cavalos. Nossa! Um fio que instantaneamente transmite mensagem de um continente a outro, que é o telégrafo. Uma lâmpada sem gás, nem pavio. Um aparelho para conversar com as pessoas a longa distância, que é o telefone. Outro para tirar retrato, que são as máquinas fotográficas. Retratos perfeitos, como um espelho, uma curiosa maquininha capaz de gravar e reproduzir todos os sons deste mundo. Uma tela mágica, onde são projetadas imagens de pessoas, bichos e coisas movendo-se animadamente, igualzinho à vida real, que é a televisão. E para coroar esse festival de deslumbramento, vira realidade o mais caro sonho do ser humano, que é voar. No século XX, traz uma surpresa atrás da outra. Então, o século XX, ele surgiu com várias tecnologias, né? Foi a partir do século XX que a tecnologia começou a vir com força total. Aqui nós temos uma fotografia, que um exemplo de uma fotografia que permitiu que fossem registradas com muita facilidade e rapidez imagens de pessoas, lugares, objetos em diversas situações. Ao lado nós temos aqui o fotógrafo, que ele era chamado de lambe-lambe, isso no início do século XX. O processo de modernização das cidades brasileiras. Gente, no ano de 1808, ocorreu um fato que causou grande transformação no Brasil, que foi a chegada da família real portuguesa. A vinda da corte portuguesa a capital naquela época não era Brasília, porque a capital do Brasil é Brasília hoje, né? Mas naquela época, no século XX, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E com a vinda da corte, eles trouxeram alguns benefícios para a cidade. Obras importantes foram realizadas, como alargamento de calçada, de ruas, a construção de aquedutos para melhoria do abastecimento de água. Apesar de promoverem muitas transformações no Rio de Janeiro e no Brasil, as medidas adotadas por Dom João VI não tinham como objetivo alterar as condições de vida da parcela mais pobre da população, não. Ela era composta, a parcela mais pobre da população era composta pela maioria, os africanos escravizados. Olha aqui nós temos, a pintura, que mostra o cotidiano no porto da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Olha como que era antigamente o porto. Ao longo do século XIX, o Brasil sofreu grandes transformações. Houve o fim da escravidão, a população cresceu e aos poucos as tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano, principalmente nas grandes cidades. No final do século XIX, começaram a circular bondes elétricos que substituíram os bondes que até então eram puxados por burros. Nessa época também chegaram os cinemas. A primeira sessão exibida no Brasil foi em 1896 e logo atraiu multidões. Olha a fila que deu, para poder assistir o cinema, Isso aqui foi na cidade do Rio de Janeiro em 1907. No início do século XX, algumas cidades brasileiras estavam crescendo bastante. A formação de grandes cidades, o surgimento de novos recursos tecnológicos,
provocaram muitas mudanças no modo de vida das pessoas. Gente, naquela época, por exemplo, começaram a ser construídos edifícios de vários andares, né? E algum desses edifícios possuíam elevadores que transportavam as pessoas, né, de um andar para o outro, o que atualmente é muito comum para nós, né, elevador. Só que naquela época, gente, despertou a curiosidade da população. As pessoas iam até esses prédios, formavam filas imensas, somente para subir e descer no elevador, né? Ficar subindo e descendo os andares, né? Esse aqui é um edifício de Martinelli, localizado na cidade de São Paulo. O automóvel também era um luxo que poucas pessoas podiam ter naquela época, só os ricos, né? Os fazendeiros. A maioria da população assistia com admiração e desconfiava, né? Olhando aqueles automóveis que atingiam, gente, uma espantosa velocidade de 20 km por hora, né? Então, 20 km hoje é muito devagar, porque na cidade um carro pode andar até 40 km por hora. Naquela época, um carro, quando ele andava muito rápido, ele andava a 20 km por hora, aqui o retrato do automóvel que circulava pela cidade de São Paulo em 1908.